Comigo é 8 ou 80. É isso e acabou. Nem precisa falar, porque eu já sei o que você vai dizer. Você costuma falar essas frases ou conhece alguém que faz isso? Saiba que essas frases são indicadores de uma pessoa de verdades absolutas. Você sabe o que isso significa? E como é que as verdades absolutas impactam no nosso comportamento e na nossa vida? Uma mentalidade rígida nos leva à estagnação. Será que você está consciente disso? Pois é, esse é o assunto que vamos conversar hoje. Então fica aí, porque nesse vídeo tem muita reflexão para você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal e vamos expandir um pouco mais a nossa consciência hoje. Aproveitando esse tema do vídeo, eu já quero te dizer que nada do que eu compartilho aqui é uma verdade absoluta. Aqui eu só quero trazer a minha visão das coisas e o que eu aprendi no meu caminho de desenvolvimento e no meu trabalho como terapeuta. Para quem sabe, ajudar você na sua jornada de desenvolvimento também. Bom, e falar de verdades absolutas é algo bem especial para mim, porque eu já fui uma pessoa que pensava desse jeito. Sim, eu já fui uma pessoa de verdades absolutas. E eu tinha uma mentalidade bastante rígida até os meus 20 e poucos anos. A minha mãe era uma pessoa de verdades absolutas e ela me criou dentro desse mesmo padrão mental de 8 ou 80. Então, eu demorei mais ou menos 25 anos para começar a questionar se essa visão de mundo fazia realmente sentido para mim. Afinal de contas, entre 8 e 80 existem muitos números, não é verdade? Mas eu nunca me dei conta de como essa frase não fazia sentido algum. Eu passei a minha vida inteira ouvindo da minha mãe essa frase. E eu só comecei a questionar isso quando eu tive uma experiência de quase morte. Pois é, quando a gente passa por uma situação de ver a morte de perto, a gente começa a questionar muitas coisas na nossa vida. E foi depois dessa experiência que eu percebi que eu precisava mudar. Então, eu comecei nesse caminho de desenvolvimento e de expansão da consciência. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Bem, afinal, o que significa uma verdade absoluta? Verdade absoluta é algo inquestionável, é algo sobre o qual nos recusamos a refletir, porque mantemos uma convicção tão forte sobre aquele assunto que não abrimos a possibilidade daquilo ser diferente do que acreditamos. As nossas crenças, por exemplo, são verdades absolutas para nós. Por isso que elas são muito fortes e às vezes são muito difíceis de mudar. Elas podem nos fortalecer ou nos limitar de acordo com a situação. Mas esse vídeo não é sobre crenças, então vamos voltar para as verdades absolutas, né? Bom, aqui nós temos a primeira reflexão interessante. Qualquer verdade, por mais absoluta que seja, é sempre relativa a alguém, uma circunstância, um tempo ou um lugar. Por exemplo, a gravidade é uma verdade absoluta aqui na Terra. Se eu soltar um objeto, por exemplo, essa caneta, se eu soltar, é uma verdade absoluta que ela vai cair, não é? Pois é, mas se eu estivesse na Lua, não seria tão verdade assim. Percebe como é relativo? Uma pessoa de verdades absolutas não pensa assim. É alguém com uma mentalidade rígida, que acha que as suas convicções, os seus pensamentos são dominantes no mundo e só existe aquela forma de ver as coisas. E essa forma é a única correta. Essa pessoa, ela tem dificuldades de ouvir e aceitar ideias novas e é muito resistente a mudanças. E aí, você conhece alguém assim? Coloca aqui nos comentários, me conta se você conhece alguém com essas características, com essa mentalidade rígida, porque eu vou gostar de saber se você tem experiência com esse tipo de comportamento. E qual é a questão de ver as coisas como verdades absolutas? Esse padrão de 8 ou 80, certo, errado, bem e mal. Essa rigidez de pensamento e comportamento nos impede de evoluir.
A gente se mantém fechado em ideias rígidas que nos impedem de expandir a nossa visão de mundo e, assim, expandir o nosso conhecimento, o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento. Eu, por exemplo, cresci ouvindo a minha mãe dizer: é isso e pronto. E qual o problema? Quando a gente acredita que algo é aquilo e pronto, a gente não reflete sobre a questão. A gente não pensa se faz sentido ou não. Nos fechamos para informações e ideias novas sobre aquele assunto. E às vezes, essas novas ideias poderiam fazer muito mais sentido para nós. Poderiam, inclusive, nos ajudar a resolver questões da nossa vida. Porém, a gente sequer enxerga a oportunidade de melhoria. A gente não dá nenhuma chance, porque só existe uma verdade. Eu sofri muito com isso, porque eu tinha uma insatisfação em ver a vida desse jeito rígido. Eu me sentia meio estagnada, mas eu não sabia por quê. Muito menos eu sabia que era algo que eu podia mudar. Até eu entender que aquela visão rígida da minha mãe não me servia e que eu poderia ter uma outra visão diferente, eu me limitava em diversas áreas da minha vida, principalmente nos relacionamentos, porque eu acreditava que em muitos assuntos só existia aquela forma de ver, uma única forma de ver. Então era sempre a minha opinião, o meu jeito e a minha forma. Quando eu troquei essas verdades absolutas por uma visão mais flexível, mudou drasticamente a minha relação e a minha percepção de várias coisas, inclusive em relação a Deus. Mas espera aí que daqui a pouquinho eu falo mais sobre essa mudança da minha relação com Deus. Agora, o importante é você perceber que as verdades podem mudar. Conforme vamos vivenciando coisas na nossa vida, vamos mudando e é normal nossas percepções também mudarem. O que é uma verdade absoluta hoje pode não ser tão absoluta amanhã. Você pode acreditar que alguma coisa é impossível, até que você se vê obrigado a enfrentar aquilo e ela se torna possível para você naquele momento. Tudo é impossível até que alguém vai lá e faz. Você já ouviu essa frase? Pois é, os recordes mundiais são ótimos exemplos. Eles são um marco, uma espécie de verdade absoluta até que alguém vai lá e quebra aquele recorde. Pode demorar, às vezes, muito tempo, mas como dizem, recordes existem para serem quebrados. Quem quebra o recorde é quem não acredita naquela marca como uma verdade absoluta. Quem questiona. Para quebrar um recorde, precisa ver aquela marca como uma verdade temporária, circunstancial. Precisa questionar e ver que uma outra realidade também é possível. Entende? Esse é o problema de acreditar em verdades absolutas. Isso nos impede de ampliar a nossa visão de mundo e questionar aquilo que julgamos ser a verdade. Nossas convicções precisam ser questionadas de vez em quando. Será que isso é assim mesmo? Será que isso faz sentido? E principalmente, será que isso me serve ou isso não me serve? Ao invés de pensarmos em termos de certo e errado, bem e mal, precisamos pensar em: isso me serve ou isso não me serve? Isso serve para o meu propósito, para os meus valores? Isso ajuda na minha evolução? Esse é o tipo de questionamento que você precisa se fazer. Diante de uma ideia diferente daquela que a gente acha que é verdade, precisamos questionar se as nossas convicções ainda são verdade para nós. Porque senão a gente está limitando a nossa capacidade de raciocinar, aprender, criar coisas novas na nossa vida, de expandir a nossa consciência. A ideia de que a vida é regida por verdades absolutas impede o nosso crescimento, porque torna tudo inquestionável e imutável. E isso vai contra as leis do universo. Porque no universo tudo muda, tudo se transforma, tudo evolui.
Quando eu percebi isso, eu preferi abandonar as verdades absolutas e ampliar a minha visão para sempre considerar o contexto das coisas. Então, para mim, fez todo sentido entender que aquilo que eu acredito ser verdade, as minhas crenças, né, não são verdades para todo mundo. São verdades apenas para mim. E elas são consequências do que eu vivenciei, do que eu aprendi, da família que eu tive, da sociedade que eu vivo, das mudanças que eu me permiti fazer no meu comportamento e na minha mentalidade. E assim como fez todo sentido para mim, eu tenho certeza que pode fazer sentido também para você. É a nossa programação mental que define o que é a verdade. É uma espécie de programa que roda na nossa mente e que nos faz codificar o mundo de acordo com essa linguagem instalada. Essa linguagem pode e deve ser ajustada para nos ajudar a funcionar melhor. Entender isso mudou completamente a minha relação com o mundo e pode mudar a sua também. Isso me permitiu ficar mais aberta para o conhecimento, para os relacionamentos, permitiu que eu ouvisse mais o outro e me colocasse no lugar do outro, aceitando melhor as diferenças. Se o outro pensa diferente de mim, não significa que eu estou certo e ele está errado. Ou muito menos que eu sou bom e ele é ruim. Apenas tivemos experiências diferentes que nos levaram a ver o mundo de forma diferente. Apenas eu tenho um mapa para chegar às conclusões que é diferente do dele. Só que o mapa não é o território. E esse é talvez o pressuposto mais importante da programação neurolinguística e fundamental para que a gente desenvolva e expanda a nossa consciência. Existe uma diferença entre o trajeto, por exemplo, que o Google Maps nos dá e o percurso que a gente faz no terreno. Porque às vezes tem um trecho ali da estrada que está interditado. Outras vezes uma rua mudou de mão e aquele mapa não está ainda atualizado. O mapa do GPS é apenas uma representação do terreno, não é o terreno. Desse mesmo jeito é a nossa visão do mundo. Aquilo que a gente acredita ser verdade é apenas uma representação que temos da realidade. É apenas um mapa. Por isso, não é uma verdade absoluta, é apenas uma percepção nossa de acordo com esses programas que são instalados das nossas experiências, do nosso histórico familiar, do nosso sistema familiar, que nos dá uma visão de mundo que é apenas a nossa visão de mundo, não é a verdade absoluta. Quando a gente entende isso, a gente percebe que a nossa verdade é apenas uma das possibilidades que existem da realidade. É apenas um ponto de vista. É somente uma versão da realidade, a que mais faz sentido para a gente naquele momento. E mais ainda, como é apenas uma percepção, apenas um ponto de vista da realidade, uma espécie, de programa, como eu falei, que roda ali na nossa mente, a gente pode mudar. E a gente pode fazer esse programa mudar, fazer atualizações, nesse software da nossa mente a partir do momento que a gente se torna mais consciente daquilo que nos serve e daquilo que não nos serve. E essa visão é fundamental para a gente reprogramar as nossas crenças, sabe? Mudar um comportamento que antes a gente acreditava que seria impossível. Basta que a gente passe a acreditar numa outra verdade mais favorável, sabe? Escolher uma versão mais alinhada com aquilo que a gente quer realizar, com aquilo que a gente quer se tornar, com os nossos valores. Para isso, a gente tem que ir atrás de novos conhecimentos. Tá fazendo sentido? Existem coisas que a gente acredita e que nos acompanham durante toda a nossa vida, mas isso não significa que não possam ser reavaliadas e atualizadas para o nosso desenvolvimento.
As convicções que nos servem, que são aquelas que estão alinhadas com os nossos valores, que estão conectadas com o nosso propósito, elas se fortalecem cada vez que a gente reflete sobre elas. Nossas convicções devem evoluir conforme a gente vai evoluindo e expandindo a nossa consciência. Não é algo imutável. Eu vou contar a minha mudança de percepção em relação a Deus. Eu sempre acreditei em Deus, desde criança. E eu continuo acreditando nele, mas a minha percepção de Deus mudou e para melhor ao longo da minha vida. Antes eu acreditava num Deus distante, sabe? Era como se fosse um sábio que ficava lá no céu, num trono, julgando as pessoas. E ele escolhia quem ia sofrer ou quem não ia. Uma espécie de juiz sagrado lá, de quem a gente deveria ter muito medo. Depois da minha experiência de quase morte, que qualquer dia eu vou contar aqui no canal tudo como foi, eu comecei a questionar essa versão. Num dado momento, depois dessa experiência, eu comecei a questionar se aquela versão de Deus fazia sentido para mim. Porque naquele momento da minha vida, Deus se mostrou muito perto. Então, eu fui em busca de conhecimento que fosse mais coerente, porque eu sentia que Deus existia, mas não daquela forma que me foi ensinada. Aquela visão sobre Deus já não me servia mais. Eu precisava achar um entendimento sobre Deus que me fizesse mais sentido. Porque se Deus existe e eu sentia que ele existia e vivenciava um Deus muito próximo, eu precisava de outra versão, de outra verdade. Então eu fui em busca de conhecimento e estudei muita coisa, sabe? Muita coisa diferente, diferentes verdades, sabe? Sobre Deus, até encontrar um significado de Deus que fizesse sentido para mim. Hoje, Deus é algo muito próximo. Eu acredito que Deus está em todo lugar, nas mínimas coisas, sabe? Deus está em mim, está em você, em tudo que existe. Eu acredito num Deus de acolhimento e não mais naquele Deus de julgamento, entende? Para mim, Deus é amor, é tudo que existe. E eu acredito que todos nós podemos ser um com Ele. Nós somos um com Deus. Podemos ser parte de um todo que é só amor. Basta que a gente se conecte a Ele e passe a ver o mundo com esses olhos de Deus. Então hoje o meu entendimento, a minha crença, a minha verdade sobre Deus é algo que faz todo sentido para mim, mas muito diferente do que eu achava há 30 anos. Só que essa mudança para melhor só foi possível porque eu comecei a questionar o mapa que eu tinha anteriormente de Deus. Então, eu quero propor para você algumas reflexões. Quais são as suas verdades absolutas? Qual é o mapa para as coisas principais da sua vida? Aquilo que você acredita ser verdade, esse mapa faz sentido para você? Te ajuda a realizar o que você deseja? Te ajuda a ser uma pessoa melhor? A sua forma de ver as coisas está impulsionando a sua vida ou está limitando o seu conhecimento e o seu crescimento? Reflita, questione-se. Na minha experiência pessoal e atendendo os meus clientes, eu percebi como o nosso desenvolvimento ele se torna exponencial quando a gente troca uma visão rígida de mundo, do que existe, né? Essa coisa de ser só uma forma, só um caminho, e se abre para um entendimento que existe infinitas possibilidades. Ainda que você não enxergue todas elas, elas estão aí, por trás de uma informação, de um conhecimento, de uma mudança de atitude que talvez você insista em não fazer por causa, talvez, das verdades absolutas que você mantém. Por isso, comece a refletir sobre as coisas. Esse é o poder da consciência. Esse é o poder de se tornar consciente de ser. Observe se você tem pensamentos rígidos e comportamentos inflexíveis.
E se o estiver, questione. Questione se eles estão contribuindo para o seu crescimento ou estão mantendo você na estagnação. Não deixe as suas crenças serem limitadoras do seu desenvolvimento. Tenha coragem de questionar suas verdades absolutas. Não mantenha verdades absolutas. Talvez assim você consiga se libertar dessa mentalidade rígida que aprisiona, que impede a sua expansão de consciência, o seu crescimento e a sua iluminação. Sim, ficamos mais iluminados quando a gente se livra dessas verdades absolutas. Eu espero que você tenha gostado dessas reflexões que eu trouxe nesse vídeo, que isso inspire você a refletir bastante sobre esse assunto que é tão importante para a nossa evolução. Então é isso, até o próximo vídeo.